Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 3 de julho, está no ar o programa A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do Antero Paes de Barros e do Lúcio Sorge. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Certo, olha, eu quero começar, tem muita coisa para a gente falar, tem as pautas nacionais, tem reforma da Previdência, tem a ida do ministro Sérgio Moro na Câmara, tem também as pautas aqui do Estado de Mato Grosso, principalmente os incentivos fiscais, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu quero começar essa edição falando da greve da educação estadual que entra no seu 36º dia aqui no estado de Mato Grosso e foi divulgado ontem um cronograma de mobilização desta greve. A ideia aí dos grevistas do Sintep é acampar em frente à Assembleia Legislativa e que tem uma nova Assembleia na sexta-feira, que é dia 5 ou dia 4, sexta? Dia 5. Sexta-feira que tem uma nova Assembleia para dar um tempo desta semana para que o governo repense, isso segundo o Sintep, repense e apresente uma proposta concreta em relação à Lei 510 de 2013, que é o poder da compra, dobra da compra deles, e a RGA. Pontos que o governo já falou que são inegociáveis. Então, na verdade, eles ganham aí um fôlego maior com aquela proposta do governo de rever a questão dos cortes, dos pontos, e já divulgam uma extensa agenda de mobilização para essa semana. E o governo, o seguinte, divulgou uma nota de 5 pontos extremamente direta e objetiva nesta terça-feira. O governo diz o seguinte, que já demonstrou ao sindicato que está impedido legalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal de conceder qualquer aumento salarial. Segundo ponto, o governo diz que as condições financeiras não permitem a concessão do reajuste e lembra que o salário de todos os servidores públicos ainda está sendo pago de forma parcelada. O ponto 3 da nota do governo, Mato Grosso já paga o 3º melhor salário do país aos professores, que, em média, informa o governo, recebem por mês R$ 5.800, que é o dobro do que paga uma escola particular e a maioria das prefeituras. Apesar disso, a qualidade da educação de Mato Grosso no ensino médio é a 21ª entre os estados, conforme o ranking do IDEB. 4º ponto da nota do governo. Cada aluno da escola pública custa aproximadamente R$ 700 por mês para a sociedade. De cada R$ 100 do orçamento da educação, R$ 95 são para pagar salários. Os R$ 5 que restam desses R$ 100 são destinados a merenda, transporte escolar e reforma ou manutenção das escolas. E o 5º ponto da nota, o governo diz que já atendeu todas as reivindicações do sindicato, menos a concessão do reajuste, reafirmando porque a lei e as condições financeiras do Estado não permitem. O governo reafirma que se mantém aberto ao diálogo pela construção de uma educação de qualidade e conclama os professores que estão em greve, que o governo calcula aí que é algo em torno de 40%, 42%, conclama para que retornem às salas de aula, não prejudicando ainda mais os alunos e os pais dos alunos. Então, o quadro é o seguinte, de um lado, os professores insistem que querem lá os 7,69% da progressão salarial. De outro, o governo reafirma que, além de não ter os recursos por causa das condições financeiras, está impedido legalmente de conceder reajuste salarial. Ou seja, é um impasse só e que está, sim, prejudicando e muito milhares de alunos e pais de alunos em todo o estado de Mato Grosso. É preciso aí chegar
a um consenso. Só para complementar isso que o Lúcio falou, em contrapartida, o Sintep disse o seguinte: está claro que aqui no Estado o problema não é financeiro, mas má vontade dos políticos em não apresentar uma proposta. É a fala do professor Valdeir Pereira, que é o presidente do Sintep. Isso chega a ser quase irracional, a fala do presidente do Sintep. Não é quase? Acho que É irracional, é quase, totalmente irracional. Porque o que está colocado aqui... Quase é benevolência, realmente, porque eu quero imaginar que ele seja um ser racional, mas não é, ele é um ser petista, né? É um sindicato liderado para fazer a programação do PT, não é a programação do sindicato, porque não é possível que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público faça uma greve para prejudicar os mais pobres. Até porque o governo já disse o seguinte: olha, quando nós tivermos condições, nós vamos conceder o reajuste. Exato. Quer dizer, ninguém é contra aqui a manifestação do trabalhador. A greve é um instrumento legítimo, mas já está aprovado e a greve tem mais de um mês. O governo diz que não tem dinheiro, não tem condições de pagar, primeiro pelo lado financeiro, segundo pelo impedimento legal. E é uma ação contra os mais pobres, Lúcio. Esse que é o problema. A greve é contra os mais pobres. Eu pergunto, você conhece alguma filha de Mauro Mendes que estuda na escola pública? Algum filho do Mauro Mendes que estuda na escola pública? Você conhece algum filho do Mauro Carvalho que estuda na escola pública? É evidente que não. Essas pessoas independem dessa greve. Essas pessoas estão numa escala maior de poder aquisitivo. A greve não é contra essas pessoas. A greve acaba sendo contra quem? Acaba sendo contra a classe média que já tem o salário achatado. E essa classe média, o que ela vai fazer? O que vai fazer o pai e a mãe de responsabilidade? Vai fazer a irresponsabilidade de tirar a criança da escola pública e botar numa escola privada, onde ela terá enormes dificuldades para pagar. Se conseguir pagar. Se conseguir pagar. Ou vai perder o emprego porque não consegue estar em casa no horário que o filho está, em função da greve dos professores. Essa greve é de uma consequência, sim, é de uma inconsequência inaceitável. Mas eu queria fazer também uma crítica à nota do governo. O item 3 que você leu. O item 3 que você leu é um desserviço, é descabido. Leia de novo. Mato Grosso já paga o terceiro melhor salário do país aos professores, que em média recebem por mês R$ 5.800. Até aí tudo bem. O dobro do que paga uma escola particular e a maioria das prefeituras. E continua. Apesar disso, a qualidade da nossa educação no ensino médio é a 21ª entre os estados, conforme o ranking do IDEB. Tá bom. Aí a culpa é dos professores? Ou a culpa é da qualidade das escolas, que também deixa a desejar? Ou a culpa é também de quem comanda? Não dá para tirar a responsabilidade do governo. Eu não estou dizendo do governo Mauro Mendes. Estou falando do governo ente. Dos governos passados, principalmente. Né? E no futuro, a gente vai ter que cobrar do Mauro Mendes a melhoria da qualidade do ensino. O que tem sido feito para melhorar a qualidade do ensino que o governo cita aí na nota. Quer dizer, a nota do governo podia ser uma nota esclarecendo a verdade, de resto, a nota é nota 10. Porque aqui é o seguinte... A nota é nota 10 e é verdadeira. Esses índices aqui, Mas índices aqui não foram construídos no atual governo. Eles já tinham sido construídos, Sim. Que é o terceiro melhor salário do país, é o que você colocou aí. E o valor aqui de R$ 5.800, que é o governo cita aqui, que é o dobro do que paga uma escola particular e a maioria das prefeituras. Pois é, e não tem greve nas prefeituras. E não tem greve nas escolas particulares. Eu não estou dizendo com isso que o professor não merece ganhar mais, eu acho até que merece. Eu acho até que merece. Se há uma categoria que precisa ganhar bem, é quem tem a responsabilidade de educar nossos filhos e nossos netos. Na verdade, o que você coloca hoje, não é que a gente é contra os professores. Possibilidade real de falta de dinheiro
ilegal de falta de lei que ampare o E pagamento. muito pelo contrário. O momento não é oportuno. O O que o Sintep- momento não é oportuno. E é O que o Sintep entendível a pede atual é para situação Mauro dos Mendes professores. virar Dilma Rousseff. Mauro Mendes, seja irresponsável igual a Dilma Rousseff. É porque sempre de foi. um lado, Porque não é possível. porque de um lado é o seguinte, o debate aí é em torno da legalidade. De um lado o Sintep fala, olha, Mauro Mendes não cumpre a lei que foi aprovada lá no governo Silval Barbosa, que é a progressão salarial, O Sintep que é esse índice devia de aprovar uma 7,69. moção de aplauso ao Silval Barbosa. Não, mas aí tem um outro lado, Antero. Aí o governo vem aqui desse outro lado e pega lá a emenda que foi inserida na Constituição, do teto de gastos, que impede o reajuste, o pagamento, quando estiver estourada a lei de responsabilidade Antes dela, fiscal. a lei de responsabilidade fiscal já proibia. E aí o que o governo né? diz é o seguinte, que esta emenda à Constituição, ela se sobrepõe a essa lei lá do governo Silval Barbosa. olha que só. é A questão- absolutamente evidente. A questão é legal. O que a gente tem A que... questão é real e legal. É que a real gente- porque não tem condições de pagar. Eu cito, aí o exemplo é da iniciativa privada. Edivaldo Ribeiro era nosso colega nessa época na rádio A Voz do Oeste de Cuiabá. Nós ficamos 11 meses sem receber salário. E nós fizemos uma reunião com a direção. Escuta, vamos fazer um acordo aqui. Ou vocês nos dão cota para vender, ou vocês nos dão, diminui o salário nosso. E nos Cota paga. é o patrocínio. É né? o patrocínio. Ou você diminua o salário nosso e nos pague. Chegamos a fazer essa proposta, porque 11 meses de salário sem receber. Né? E a gente, como operário da comunicação, e dependia disso para viver. Entendeu? Acabamos fazendo alguns acordos lá com a direção da emissora, acabou tudo bem, somos amigos até hoje, etc. e tal, mas essa é uma realidade da iniciativa privada. O Sintep levou a categoria ao fracasso. Antero, Essa greve já fracassou. Essa nota tem 2 defeitos, a nota do governo. Tem o defeito do item 3, que é provocativo. Para que dizer que os professores é que são responsáveis e não são? E não são. O que nós temos de gente boa e de qualidade na educação do Estado não está escrito em gibi nenhum. Eu acho que falta uma política de educação. Qual que é a política de educação do governo Mauro Mendes? É uma política de gestão? Eu só vou fazer gestão sobre o caixa? Tá bom, mas e a política pedagógica? Como é que é essa política? Quer dizer, essa política ainda não foi percebida pela população e muito menos pela categoria. Então não dá para responsabilizar os professores. E outro erro grave da nota. Tá bom, o governo não pode pagar, é ilegal pagar, não tem condições financeiras de pagar, mas o governo não menciona uma linha. O que faremos se persistir essa insistência do Sintep? Por que o governo se cala sobre isso? Quando nós dissemos ontem aqui que o Estado democrático tem que ter direito de defesa. O Estado democrático tem que ter mecanismos de defesa. Você fala de uma reação diante da insistência da manutenção da greve. Não, o Estado é obrigado a garantir a educação para os filhos dos trabalhadores. Uma reação nesse sentido, de tomar uma uma reação medida... nesse sentido. Olha, os trabalhadores estão em greve, então. Essa greve foi julgada ilegal? Foi. Essa greve não está amparada na lei? Não. Essa greve tem... Porque se o governo estivesse ocultando dados, estava toda a imprensa em favor dos professores. O governo precisa abrir a caixa preta, precisa abrir os números, precisa abrir a verdade. Mas não é verdade isso. E Nayara Antero falava aí de política educacional, né? Qual é a política de educação? Por falar em política, do outro lado, uma no cravo, outra na ferradura, tem um erro político. O Antero já passou por ele aqui. Né? O erro político aí é um erro político do Sintep, né? É um erro político do sindicato, que está carregando a categoria, prejudica não é só os alunos, os pais dos alunos, a própria categoria. Está prejudicando a própria categoria. Ou seja, o sindicato, o Sintep, nessa questão sindicalista, ele está olhando para o próprio umbigo. Agora, E uma veja análise bem, e de quando vocês em nós outro nos sentido. posicionamos aqui, Pois é. nós não estamos nos posicionando a favor do governo contra o Sintep, É não. isso Nós que eu estamos quero posicionando tocar. claramente em favor da sociedade. É nesse ponto que eu quero Respeite tocar. os alunos, respeite os mais pobres. Porque eu já demonstrei aqui que filho de deputado estadual não está prejudicado coisíssima nenhuma,
pode acampar e ficar lá na Assembleia. É nesse ponto que eu quero tocar, Antero. Não tem ninguém na escola pública. Até em resposta ao nosso telespectador que questiona nas mensagens, mas e aí a situação do professor? O professor, todo mundo sabe, é público e notório a situação que vive hoje o professor da escola pública no Brasil. Uma pressão tanto física ali dentro da escola quanto psicológica. Isso aqui não está em xeque. A gente sabe da desvalorização do profissional de educação, do professor. A gente entende e sabe que isso é uma realidade de Brasil, precisa ser mudado. O que está aqui em xeque, é bom falar, é justamente o momento. E aí eu quero a análise de vocês dois. Nesse sentido, qual seria a estratégia correta nesse momento para o Sintep? Você falou da questão vocês dois falaram da questão do governo do estado, que tem que medir, tem que tomar uma iniciativa para garantir a educação, o estudo para esses alunos. Eu vou voltar a repetir o que eu falei agora há pouco aqui. Agora falando da estratégia do Sintep nesse sentido. Vou voltar a falar o que eu disse agora há pouco. Para que cobre esse direito no momento. O Sintep, ele apresenta uma lei do governo Silval Barbosa. O governo do estado apresenta uma emenda que foi inserida à Constituição além da lei de responsabilidade do teto de gastos, além da lei de responsabilidade fiscal. Então é o seguinte, a questão aí é de ordem legal, é de ordem jurídica. Um tem um ponto de vista, o outro tem um outro ponto de vista. E buscam as brechas. Quem é que resolve isso? Justiça. É a justiça que resolve isso. É a justiça. A greve não vai resolver mais. A justiça já deliberou sobre isso. A justiça deliberou de que forma? A justiça deliberou de que o governo não pode realmente... Que o governo tem que cortar o ponto. Não, falando da lei de responsabilidade fiscal. A justiça deliberou de que o governo não pode realmente pagar a RJA e pagar o Sim. Entendeu? O Tribunal de Contas já deliberou e o Poder Judiciário já deliberou. Pois é, os órgãos de controle já deliberaram. Mas eu tenho uma sugestão. Isso, a sugestão tanto para para o fim dessa Mauro greve. Mendes como para a questão do Sintep. A sugestão que eu tenho é o seguinte, que eu, em determinado momento da minha vida, eu tive a honra e o privilégio de conviver na bancada do Partido dos Trabalhadores com Lula. Eu fui colega do Lula na Constituinte. Eu fui constituinte, me elegi pelo MDB e fiquei um tempo no PT. Né? E o Luiz Inácio Lula da Silva, na época em que era o grande sindicalista brasileiro, o grande líder sindical, ele propôs exatamente o seguinte, que greve de educação não pode ser uma greve para paralisar e deixar os alunos sem aula. O Lula falava isso na bancada do PT. Eu vi, ninguém me contou. E o Lula falava o seguinte, tá bom, vamos voltar da greve. Mas vamos voltar da greve com a seguinte condição. Nós só voltamos da greve se nos próximos 3 finais de semana, nos próximos 3 sábados, os pais de alunos comparecerem na sala de aula junto com os filhos para que nós possamos explicar a nossa situação, a situação dos trabalhadores, a situação em que a gente trabalha e que... Trazendo os pais para perto deles. Trazendo os pais para perto deles para convencê-los a lutarem pela educação pública. Aderindo à sociedade que não aderiu a essa greve. Nós estamos num momento em que as pessoas lutam contra a educação pública. E o Sintep, apesar de parecer radicalizar em favor da educação pública, ele está facilitando a derrota da educação pública. Eu falo isso com muita tranquilidade, Nayara. Eu sou filho de professor. Meu pai deu 37 anos de magistério. Eu acordava cedo e via meu pai numa mesa redonda como essa, corrigindo provas de alunos, quando não, dando aula particular para aluno para poder passar na prova de recuperação, ou quando não, ensinando o aluno dele para poder disputar concursos públicos no estado de Mato Grosso. Tudo gratuitamente. Meu pai, professor Ranulfo Paz de Barro, que tem uma escola aqui na Vila Santa Isabel com o nome dele, ele foi professor de escola pública. E eu sei o que é doído ser professor de escola pública. Depois de 37 anos de magistério, ele deixou uma pensão de salário mínimo para minha mãe. O que é doído demais. O que é doído demais. Eu só vim saber o valor depois que ele faleceu. Porque antes dele falecer, ele tinha outras atividades. Ele era jornalista,
ele chegou a ser diretor da Caixa Econômica, etc. e tal. Então, complementava o salário. O salário dele de professor... Se fosse só o salário, não daria. Que era a única coisa que ficou de aposentadoria, é o salário mínimo. Então, é evidente que eu sou inteiramente favorável a que se melhore os salários dos professores, que não é bom nem na escola pública e nem na escola privada. Mauro Mendes cita 5.800 aí orgulhosamente, eu acho que o professor merece ganhar mais. Eu não acho que um professor tem que ser 1/3 de um procurador do Estado. O procurador do Estado ganha pelo menos 4 vezes mais que o professor. Ele não pode ser 1/4 do procurador do Estado, não pode ser 1/4 de um funcionário de alto escalão da Secretaria de Fazenda. Professor, eu acho que tem que ganhar bem, mas tem que fazer ajuste no Estado. E não pode ter demagogia de mandar pagar sem ter condições de pagar. Essa demagogia não cabe. Senão, o Sintep está perdendo tempo. Tem que entregar uma taça de homenagem a Silval Barbosa, né? Que fez todo esse compromisso sem ter condições de cumprir no futuro. E tem comparações sobre essa questão aí de salário, né? A gente falava aqui ontem, né? Foi notícia aqui ontem, a verba indenizatória dos chefes de gabinete da Câmara. Tem outras verbas indenizatórias muito maiores, né? Mas essa do gabinete da Câmara... Já é maior que o professor, né? Já é maior que o do professor, não é isso? É isso. É de R$7 mil. Não é do vereador, não. É do chefe de gabinete. Só a verba indenizatória é maior que o salário do professor. Mas, como mensagem final aí, acho que as pessoas precisam, todo mundo aí, de um lado e de outro, ter um pouco de bom senso e conseguir chegar a um entendimento para resolver esse impasse aí que prejudica milhares e milhares de pessoas. Certo, agora eu quero saber os destaques de vocês de hoje. Vamos começar então pelo Lúcio. Lúcio, qual que é seu destaque hoje? O meu destaque aí é sobre uma crise que poderia ter sido evitada, né? E que precisa ser debelada, né? Um incêndio que tem que ser apagado. Já estão tentando aí. E é sobre o projeto de incentivos fiscais. O presidente da Federação das Indústrias participou lá de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e disse o seguinte: olha, esse projeto de incentivos fiscais do governo, e que muita gente já colocou aí, que tem uma mini reforma tributária embutida, para o presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira, esse projeto causará desemprego e insegurança jurídica aos empresários. Aí o governador Mauro Mendes, que é muito, mas muito amigo do empresário Gustavo de Oliveira, devolveu, e como se diz no futebol, né, quando o juiz dá um cartão amarelo, ele dá o cartão amarelo dizendo o seguinte: olha, a falta, o jogador utilizou uma força desproporcional. E, na minha opinião, foi dessa forma que o governador respondeu ao dizer que o presidente da Federação das Indústrias, segundo o portal Gazeta Digital, ajudou a quebrar Mato Grosso pelo fato de ter participado do governo Pedro Taques. Esse é o meu destaque de hoje. Certo. E o seu, Antero? Olha, meu destaque é também sobre o assunto do projeto do governo que está lá. O deputado Carlos Abalone falou o seguinte: Mauro Mendes não leu Maquiavel, ele está brigando com todos ao mesmo tempo. E ele vai conseguir a proeza de fazer o setor produtivo apoiar a greve dos professores. O setor do comércio de apoiar a greve dos professores. Porque o projeto que ele mandou lá não é coisíssima nenhuma de regulamentação nem incentivo fiscal. É uma mini reforma tributária. E, portanto, ele não quer debater ele ficou o início do governo até agora estudando o projeto, manda para a Assembleia e quer que a Assembleia aprove em 15 dias. O Avalone é absolutamente contrário à aprovação desse projeto em 15 dias, mas reconhece que o governo tem maioria na casa. Certo, vamos agora para um giro de notícias aqui no portal Gazeta Digital. Antes de falar da pauta nacional, eu quero ir aqui para uma matéria da Celi Silva.
sobre a Operação Rêmora, servidor preso por ameaça fica lado a lado de Permínio Pinto no fórum. O ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto, e o engenheiro e ex-servidor da Secretaria da SEDUC, Fábio Frigeri, se reencontraram pela primeira vez ontem, terça-feira, desde que Permínio foi alvo de ameaças do ex-comparsa por meio de mensagens de WhatsApp enviadas em janeiro de 2018, o que motivou a prisão preventiva do ex-servidor em junho deste ano. O reencontro ocorreu durante a audiência de instrução do processo que apura esquema de propina na SEDUC, durante a gestão Pedro Tax, no qual ambos são acusados de compor organização criminosa que cobrava vantagens indevidas de empreiteiros em troca de fraudes em licitações. Então aí o portal Gazeta Digital mostra esse reencontro da vítima, do acusado, de quem ameaçou. Na verdade é o seguinte, né? Essa operação Rêmora, que vai ser julgada pela juíza Ana Cristina Mendes, porque o Jorge Tadeu se declarou suspeito porque já votou parte desse assunto lá no Tribunal de Justiça. Então ele se declarou suspeito, não podendo votar o assunto. O assunto vai ser julgado pela Ana Cristina Mendes. E muitos delatores estão entregando aí o ex-governador Pedro Tax. E o ex-governador Pedro Tax está meio zangadinho com isso, dizendo que vai processar os delatores. Mas os delatores dizem que ele sabia de tudo e que autorizou a propinagem danada lá dentro da Secretaria de Educação do Estado. Mas esses assuntos ainda precisam ser absolutamente esclarecidos. Certo, vamos então falar do ministro Sérgio Moro, da ida dele à Câmara Federal. Eu pude assistir alguns trechos, foi um pouco pesado, claro. Teve um bate-boca, teve o líder do governo, delegado Valdir, que brigou ali com algumas pessoas da oposição. Teve oposição falando em outras pautas que já não tinha nada a ver da troca de conversa que foi divulgada pelo site Intercept. Citaram outras coisas além, falaram de Laranjal, enfim, de coisas que não tinham a ver com a pauta que foi questionado pelo delegado Valdir. E o ministro Sérgio Moro, nessa audiência de ontem, nessa audiência pública lá na Câmara Federal, ele fez menção a alguém com muito poderio econômico, uma espécie assim de força oculta que estaria por trás dessas mensagens que foram divulgadas pelo site The Intercept, que o ministro disse o seguinte, que foi uma ação criminosa de hackers, né? E que o objetivo disso era simplesmente detonar a Operação Lava Jato, que mandou muita gente para a cadeia. E aí ele fez lá um resumo, um relato, não é? De todas as ações que transitaram lá pela vara criminal lá de Curitiba, quando ele era juiz. Aí ele fez esse relato, um balanço, né? Para demonstrar o seguinte, que não teve conluio nenhum com o Ministério Público Federal, com os procuradores da Lava Jato. E o entendimento das pessoas simples é exatamente esse mesmo, de que o que o então juiz Sérgio Moro estava tentando fazer era justiça com quem estava enfiando a mão nos cofres públicos. Tudo bem, ele não reconhece a autenticidade lá das mensagens, não reconheceu isso, e aí ele nega, né? Nega que isso tenha ocorrido. Não pode confirmar a autenticidade delas. Certo. Mais uma coisa. Os partidos, PSOL, PT e PCdoB reuniram as assessorias jurídicas dos partidos antes dessa audiência pública. Eles se reuniram na última segunda-feira à noite lá em Brasília para traçar a estratégia deste interrogatório, ou melhor, desta inquisição em cima do ministro Sérgio Moro. Certo, vamos aqui então conferir um trecho da ida do ministro Sérgio Moro à Câmara Federal.
Eu não dirijo a investigação da Polícia Federal, nem essa, nem qualquer outra. Meu papel é dar estrutura e autonomia à Polícia Federal apenas. Estou acompanhando apenas diante da relevância do tema e como vítima. Mas, evidentemente, as decisões a serem tomadas no âmbito de investigação pertencem exclusivamente aos investigadores da Polícia Federal e ao juiz, quando provocado, ao Ministério Público, quando provocado, aqueles que forem competentes para essas matérias. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né, e em alguns casos talvez aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. Né. Foi aventado também que haveria alguém internamente do Ministério Público, um procurador insatisfeito teria vazado isso, mas isso não é consistente com os ataques aos celulares, isso está documentado. Eu vi meu celular e tem a laudo pericial atestando o ataque. Então, assim, eu acho até que isso é ilustrativo, essa notícia circulou no WhatsApp faz algumas semanas, isso é ilustrativo de um procedimento de contra-inteligência, que também não é muito consistente com a teoria do adolescente com espinhas na frente do computador. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Delagnol. Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa ou coisa parecida. Pois é, e tem aqui, ele se refere, na verdade, ao crime de invasão no celular e o jornalista, o Glenn Greenwald, ele fala no Twitter o seguinte, durante aí a ida do ministro Sérgio Moro, o Glenn fala o seguinte: olha, como eu disse desde o início, tanto no caso Snowden quanto no caso do ministro Sérgio Moro, nenhuma intimidação ou ameaça interromperá as reportagens. Ameaças do Estado só servem para expor seu verdadeiro rosto, o abuso do poder. Ele fala o seguinte: você, Sérgio Moro, vai e investiga, entre aspas, tudo o que quiser. Grupos de liberdade de imprensa em todo o mundo terão muito a dizer sobre isso. Enquanto você usa táticas tirânicas, eu continuarei reportando junto com outros jornalistas de outros jornais e revistas. Porque durante a ida lá na Câmara, o ministro até falou da postura jornalística do site, que nos Estados Unidos ele recebeu manifestações de juízes norte-americanos, de magistrados norte-americanos, da conduta ali errada de como foi exposto o material, que aí foge da questão de liberdade de imprensa. Isso lá nos Estados Unidos. Então, ele falando que lá, por exemplo, ele poderia ser até preso diante do que foi divulgado e da forma como foi obtida. O que o ministro Sérgio Moro quis dizer é o seguinte, que não é, digamos assim, usual, né? Usual na imprensa você ter um material que envolve uma alta autoridade da República, você não tem dificuldades de pedir a palavra, a opinião dessa autoridade sobre o que vai ser divulgado e a imprensa, o órgão aí, no caso The Intercept, não ter procurado o Ministério da Justiça ou o ministro Sérgio Moro para que ele se manifestasse. E o Intercept, há menos de 24 horas, 48 horas, estava correndo atrás de desmentir o que ele próprio havia publicado. Ele publicou informações equivocadas, erradas, muitos procuradores saíram dizendo que era mentira, e aí ele próprio, o próprio Glenn disse: esse material foi editado errado. Opa, peraí, você pega um material dessa importância, vai editar esse tipo de material? Esse material não é para ser editado. Não é para ser editado. Você tem que mostrar a gravação na origem. Você tem que mostrar a conversa na origem.
E ele chega a revelar isso foi flagrado pelo site O Antagonista, que colocou isso e o Gleim ficou tendo que se explicar. Na minha opinião, essa fala do Sérgio Moro é muito significativa. Tem gente com muito dinheiro financiando isso. Eu diria mais, tem bandidos com muito dinheiro financiando isso. Eu só complementaria. Claro que isso aí é para acabar com a Lava Jato. Eu só É complementar. para absolver os bandidos. Não, eu vou complementar sendo mais objetivo. De um lado, é uma tentativa aí, mais uma conspiração para detonar a Lava Jato, para anular o que a Lava Jato já fez até aqui por tabela, conseguir a liberação de muita gente que está presa. Inclusive, ou principalmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É verdade. Que seria aí o maior beneficiado se conseguirem enterrar a Lava Jato. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Bastante, a oposição citou isso bastante, viu, Lúcio? Se não foi, na verdade, encontrada provas ou implantados provas para que levasse Lula à prisão, já que num trecho da conversa tem isso. Será que eu tenho provas suficientes que vai, na verdade, ser relevantes para o processo? Mas, na verdade, é o seguinte, essas provas insuficientes... Não, ele explicou lá o Sérgio Moro, né? Pois é, mas essas provas insuficientes foram contestadas pelo advogado do Lula para o TRF4. E o TRF4, analisando as provas, julgou as provas consistentes. E aumentou a pena. Essas provas inconsistentes foram contestadas também para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que as provas eram consistentes e condenou o Lula, aí diminuindo a pena, mas condenou o Lula. Então o Lula foi condenado em 3 instâncias, gente. Será que todos os 3 eram parciais? E a questão do ex-presidente Lula... Todas as 3 instâncias eram parciais? E a questão do ex-presidente Lula, como você falou, Nayara, que foi bastante questionada, bastante debatida nesse questionamento aí com o ministro Sérgio Moro, é fácil de explicar por algo que eu disse aqui agora há pouco. Que o PT, que é o partido do presidente Lula, e o PSOL e o PCdoB, aliados há muito tempo do PT e por consequência do ex-presidente Lula, montaram lá toda uma estratégia para inquirir, para interrogar, né, o ex-juiz Sérgio Moro, né, para tentar o seguinte: todo mundo achava, lá no Senado a coisa foi mais tranquila, fizeram umas perguntinhas mais fáceis, agora aqui na Câmara o esquema vai ser outro. Então a intenção era emparedar o ministro Sérgio Moro, mas parece que não foi isso que ocorreu, não. Na verdade é o seguinte, Lúcio, eu fico preocupado com a situação brasileira, primeiro porque, na minha opinião, eu disse isso ontem aqui, parece que disse, há uma coligação entre membros do Supremo e mandatários da Câmara e do Senado. Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski e o ministro Toffoli estão tocando piano de ouvido. Um ouve o outro e toca e não sai do tom. E esse tom é um tom para enfraquecer as fiscalizações, para enfraquecer a Lava Jato. Infelizmente, é percebível isso. A população não é boba, a população percebe isso. Na manifestação do domingo diante do Moro, ontem o jornal A Gazeta deveria guardar o à parte de ontem do jornal A Gazeta, porque é muito elucidativo. Tem 3 fotos ali muito significativas. Uma foto do Toffoli, dizendo que eles têm coragem para mamar em onça, nós temos couro grosso, que nós tínhamos comentado ontem aqui no programa. A foto do Toffoli dizendo isso. Outra, tem uma moça sorridente, a moça, eu fiz questão de observar a foto, a moça com um cartaz, artigo 142 da Constituição,
O artigo 142 da Constituição é o artigo que diz o seguinte, que se o governo estiver impedido de funcionar, parará, pode recorrer a garantias da lei e da ordem chamando as Forças Armadas. É um artigo para convocar as Forças Armadas. Aí uma menina que não tem idade para ter convivido com 64, estava ostentando esse cartaz lá. E o outro cartaz também, que foi levado para uma faixa, que foi levado para a manifestação, STF. STF, qual que era a frase mesmo que estava lá? STF. Defensor da corrupção e da impunidade. Então tem um ataque ao STF, tem claramente um ataque ao Congresso Nacional. A oposição usou essa fala, falou bastante disso, que na verdade a manifestação é para atacar. E é uma manifestação preocupante do ponto de vista democrático. Você tem um presidente que, embora faça coisas positivas, como por exemplo o Tratado do Mercosul, você tem um presidente que fala assim, olha, isso aqui eu não consigo fazer por causa da Câmara. Isso aqui eu não consigo fazer por causa do Supremo. Ele está falando para esse público sair às ruas e defender uma nova quartelada. A frase dele, Antero, só para contribuir com você, a frase do presidente Jair Bolsonaro no último domingo foi a seguinte: olha, eu respeito muito a Câmara, o Senado, as instituições, mas eu devo satisfações ao povo. Essa foi a frase dele. Essa é a frase dele, entendeu? Então ele está, que é o meu patrão, etc e tal. Então, na minha opinião, isso é discurso de um governo golpista. Isso é discurso de um governo golpista. Bolsonaro tem que ganhar na democracia. Como ganhou na democracia, ele foi eleito democraticamente. Mas então o filho dele, Carlos Bolsonaro, está na contramão. Porque esculhambou o general Heleno. Agora é o general Heleno. O general Heleno que é o culpado da cocaína no avião do pai dele. Isso. Esse guri, não sei o que acontece com ele, né? Porque o general Heleno, tido como um dos maiores amigos do pai, então o Brasil está na seguinte situação. A direita está no poder, a direita está desunida, tem os olavistas que são representados no governo pelo Carlos Bolsonaro. Que é o orientador do Carlos Bolsonaro. Que é o guru do Carlos Bolsonaro e do próprio Jair. Né? O Bolsonaro, acho que deve muito a eles a eleição. E tem os militares, que pela força dos militares estão incomodando o guru. E o guru está fazendo a cabeça do menino para fazer a cabeça do pai. Então é uma esculhambação geral na República, né? E com o discurso golpista. O discurso de atacar você deve atacar o erro do Gilmar Mendes. Você deve atacar o erro do Lewandowski. Você não deve atacar a instituição. Quer dizer que o Bolsonaro só governa bem se o legislativo não funcionar e se o judiciário não funcionar. Aí fica bom. Quer dizer, esse é um discurso que não tem nada, absolutamente nada a ver com a democracia. Sei que vou ser xingado, mas infelizmente é um discurso golpista. E só para complementar aqui, né, sobre esse caso aí do Carlos Bolsonaro, né, agora com o mais recente ataque ao general Augusto Heleno, eu ouvi essa semana um comentário de um jornalista aí que cobre a internacional. Ele disse o seguinte, falou, olha, isso que acontece aí no Brasil com o Carlos Bolsonaro, né, que todo mundo fica repercutindo, o que é que ele coloca lá nas redes sociais, aconteceu também aqui nos Estados Unidos, com o filho do Donald Trump. Sabe como que acabou? A hora que não começaram mais a dar atenção para as besteiras que ele falava. Já está começando, né? Aos poucos. Certo, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Ainda vamos falar de VLT e também incentivos fiscais.
E voltamos com a Notícias de Frente. Você confere agora uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, João Pedro Valente, que participou do Jornal do Meio-Dia de ontem. Ele falou do VLT e também na verdade, da opinião, da vontade aí por parte do CREA sobre o veículo leve sobre trilhos. Confira. Qual a posição do CREA? O CREA falhou na fiscalização quando começou a ser construído esse VLT, presidente? Qual a avaliação que o senhor faz? A função básica do Conselho é fiscalizar todas as obras de engenharia e agronomia com o propósito de proteger a sociedade. A sociedade não pode receber uma obra que coloque aquela população em risco. E eu posso te assegurar com muita tranquilidade, em que pese eu não estar presidente à época, estar presidente a posteriori, mas eu tive o cuidado de me informar e buscar inteirar do que aconteceu na época. E mais de 130, foram 133, 134 autos de infração foram aplicados só nessa obra. Porque o que o CREA faz? O CREA ele vai na obra e verifica se há um profissional habilitado responsável por aquele projeto. Tinha lugar aí que nem profissional tinha. Onde não tiver o profissional, o CREA notifica, ou melhor, notifica não, o CREA autua. E aí a instituição, ou a empresa, ou o particular, ele tem 10 dias de prazo para recorrer daquilo ou se adequar. E muita coisa não tinha nem projeto. As autoridades, aquelas autoridades ligadas aos órgãos de controle e fiscalização, sabiam disso. Isso. Sabiam. A Assembleia Legislativa sabia, Tribunal de Contas sabia, Ministério Público, todo mundo sabia. Então, é assim, ó, as obras que foram fiscalizadas pelo CREA, todas foram, como eu te assegurei, nós temos mais de 130 autos de infração aplicados nessas obras e todos eles foram devidamente regularizados, mas a gente encontrou algumas obras nesse conjunto de obras da Copa que foram contratadas pelo regime de RDC. Você já viu falar muito bem disso. O regime de RDC, a instituição, o órgão, estipula um preço e as empresas apresentam uma contraproposta, aquele que apresenta um preço menor contrata, né? O diferencial do RDC é que o órgão que propõe a obra, ele apresenta um projeto básico e o contratado tem que elaborar os projetos complementares. Que é o projeto executivo. Isso. E aí a gente encontrou e autuamos algumas trincheiras sem projetos complementares, especialmente de drenagem. Por exemplo, você vendo todas as trincheiras por aí, você viu o problema de drenagem. Nós detectamos e autuamos a falta de projeto de drenagem nessas obras. E para o nosso telespectador entender, depois dessa autuação, como deveria ter sido esse processo e até mesmo a presença aí do CREA em cima disso? Autuou 10 dias, venceu o prazo, a empresa não recorreu e não se adequou. E daí? Não, recorreu. E se adequou. A maioria dos profissionais que estavam vinculados às empresas que executaram essa obra em Cuiabá eram de São Paulo. Então, eles não tinham sequer registro no CREA Mato Grosso. Então, todos eles foram obrigados a vistar, quer dizer, a fazer o registro do visto no CREA Mato Grosso e recolher as devidas ARTs. Daí, a qualidade da obra, né, se a obra está correta ou não, aí tem um profissional responsável. Então, agora, uma vez o profissional se legalizando, recolhendo a ART e ficando responsável por aquela etapa, ele passa a ser o responsável técnico por aquilo ali. Daí o CREA sai de cena. A função do CREA é exigir que tenha lá um profissional qualificado e legalmente habilitado para executar aquela obra. O governo disse que, olha, nós não temos R$1 bilhão para terminar essa obra, que é o mínimo, que já foi dito aí até pelo próprio consórcio VLT, que custaria pelo menos R$1 bilhão, talvez até mais para concluir essa obra. Mas tem um outro problema também, que é a questão da tarifa, que teria que ser subsidiada, porque ficaria em torno aí de R$8, R$9 a tarifa do VLT, integrada aí com o sistema de transporte coletivo, os ônibus convencionais. A pergunta é, tem viabilidade econômica ainda o VLT, presidente? Pela visão do CREA? É necessário que sejam feitos novos estudos, porque esse estudo de R$1 bilhão foi lá atrás. Eu não sei se hoje é R$1 bilhão, é 900, é 800, eu não sei. É preciso ser refeito. Porque não, essa informação é uma informação mais recente de representantes do consórcio porque tem um VLT. conjunto de equipamentos. De um advogado. Tem um conjunto de equipamentos,
ferragem, etc., que estão em depósito e que a gente não sabe como é que está a qualidade daquilo, se ainda vai poder ser usado ou não. Nessa semana eu recebi 30 fotografias de um fotógrafo, onde eu vejo lá um conjunto de ferramentas todas, de equipamentos todos já oxidados, já expostos ao tempo. Era justamente isso que a gente também tem que perguntar nesse curto prazo que sobra. O CREA esteve presente naquela vistoria na última semana que os vereadores foram ali nas obras do VLT. O que saiu daquela vistoria de diagnóstico do CREA? Não, aquela vistoria, aquilo lá, ao meu ver, quem pôde participar lá viu que foi praticamente uma entrevista coletiva lá no terminal. Nada além disso. Não houve nada além disso. Houve lá algumas entrevistas e eu, por acaso, também fui entrevistado ao final. E aí a pergunta o senhor acha que deve concluir a obra do VLT? Olha, eu acho que aquilo ali, para falar assim bem o português claro, que é meu jeito de ser, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se não conclui, os nossos filhos, daqui a alguns anos, vão dizer, puxa vida, perdemos a oportunidade de ter um transporte moderno, um transporte limpo, etc. E os nossos pais deixaram de fazer isso. Se fizer, vamos deixar um legado de uma dívida ainda maior para o Estado e uma conta para ser paga todos os meses com o risco de saber, vai funcionar? Porque é isso. Pois é preciso que o governo do Estado, preciso que o governo do Estado constitua uma nova empresa para administrar isso, que lá não é uma coisa trivial, né? Então é preciso ter consciência de que o problema é grande, tá certo? Eu particularmente acho que já que deram o nome aos bois, disseram que houve desvio, que houve, vamos dizer assim, malversação do recurso. Propina, eu acho que pagaram propina. Eu acho que um dos caminhos, pelo menos para amenizar essa inviabilidade econômica, é buscar de volta esse dinheiro que foi desviado para poder ser aplicado, pelo menos na execução do final da obra. Agora, a operação desse VLT já está dito por diversas bocas que é inviável. Até porque no mundo todo o VLT é subsidiado pelo governo. O nosso governo tem condições de subsidiar a VLT? Já disse que não. Pois é, foi então a participação do presidente do CREA aí no Jornal do Meio-Dia, o assunto ainda VLT entre essas entidades, né, Antero, e questionado pelo Lúcio até mesmo da questão da fiscalização na época das obras. E ele disse, fiscalizamos, notificamos e se adequaram naquela época. Mas não é responsabilidade do CREA a fiscalização, né? Também, né? Também. Na questão dos projetos de engenharia, eles disseram que os projetos de engenharia foram corrigidos. O problema é que a fiscalização da corrupção não cabia ao CREA. Sim. E a corrupção correu solta na questão do VLT. E nesses projetos de engenharia, lá nas obras da Copa... O líder da fiscalização era o Emanuel Pinheiro, que não viu na época. E a preocupação, uma grande preocupação do CREA é com o aspecto profissional. E aí é o seguinte, em alguns projetos de engenharia lá das obras da Copa, nem engenheiro tinha. E é isso que o atual presidente do CREA aí, João Pedro Valente, não é isso? Isso. É isso que ele se referia aí, dessas ações que o CREA impetrou e que foi corrigido. Foi corrigido assim, né? Colocaram o engenheiro onde não tinha o engenheiro. Mas teve muita obra aí que ficou sem projeto até o final. Lúcio, vamos para o seu destaque? Meu destaque é para dizer o seguinte, é de uma crise que poderia ter sido evitada aí por conta desse projeto dos incentivos fiscais que tem aí, muita gente já falou, uma mini reforma tributária embutida. Os setores empresariais aí estão criticando aí o aumento de impostos que vai ocorrer aprovando aí esse projeto que está lá na Assembleia Legislativa. E aí teve uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, e onde esteve lá o presidente da Federação das Indústrias, o empresário Gustavo de Oliveira, afirmou o seguinte, que o projeto do governo causaria desemprego e insegurança jurídica aos empresários. Só para a gente situar melhor aqui o telespectador, o empresário Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias, é um discípulo do governador Mauro Mendes, é muito próximo ao governador, mas muito amigo dele. E aí as pessoas não entenderam muito bem a resposta, a reação do governador Mauro Mendes. O portal Gazeta Digital publicou ontem a seguinte reportagem com este título. Mendes diz que presidente da Federação das Indústrias ajudou a quebrar Mato Grosso.
E aí a reportagem coloca: o governador mandou o presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira, ler e entender o projeto de lei que altera as regras e os percentuais para a concessão de incentivos fiscais em Mato Grosso. Para Mendes, Gustavo Oliveira é um dos responsáveis pela crise no Estado, que gerou insegurança jurídica para os empresários de Mato Grosso. Aí abre aspas. Quero dizer a ele que foi membro do governo por 3 anos, aí o governo Pedro Taques, sendo secretário de Fazenda por 1 ano e meio, e eles entendem muito bem de segurança jurídica, porque durante o período deles no governo, eles geraram 130 ações na justiça contra o Prodeic, afirmou Mauro Mendes. O governador também lembrou que Gustavo de Oliveira era membro do governo Pedro Taques, que teria deixado, abre aspas, um rastro terrível para trás, fecha aspas. Continua o governador, porque eles deram, como outros governos também deram, incentivos fiscais, sem ter previsão em lei orçamentária. Isso gera um enorme passivo e extrema insegurança. Aliás, continua Mauro Mendes, isso é um crime, foi cometido um crime durante anos. Isso não é problema meu, e sim do Ministério Público e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, declarou o governador. E o chefe do Poder Executivo também afirmou que Gustavo Oliveira teve participação na crise e fez com que quase 22 mil empresas fechassem no Estado. Bom, muitas coisas aqui que o governador Mauro Mendes colocou, elas são verdades, né? Não tem como desmentir aqui que não tinha critério nenhum, não tinha transparência nenhuma a concessão dos incentivos fiscais. O que não dá para... Só que eu faria uma correção, são verdades 2 pontos. E não são da responsabilidade do Gustavo Oliveira. Isso que eu ia colocar aqui. O que não dá para entender é a força desproporcional das declarações do governador Mauro Mendes em relação às declarações que Gustavo de Oliveira havia feito lá na audiência pública da Assembleia, quando ele disse, olha, esse projeto aí vai causar desemprego e insegurança jurídica aos empresários. Ele falava lá enquanto dirigente de instituição, né? Enquanto dirigente lá da Federação das Indústrias de Mato Grosso. E aí ele falou em desemprego, porque existe aí uma previsão nesse projeto de que vários setores serão impactados com aumento de impostos. É lógico que as declarações do governador Mauro Mendes em relação ao presidente da Fiente, Gustavo de Oliveira, causaram, assim, uma surpresa muito grande, exatamente pelo tom, né, que o governador usou e pela relação próxima que ele tem com o empresário Gustavo de Oliveira. Aí, ontem à tarde, a Federação das Indústrias distribuiu uma nota à imprensa. A nota é a seguinte: a diretoria da Federação das Indústrias de Mato Grosso lamenta a personificação dada pelo governador Mauro Mendes à discussão sobre os incentivos fiscais, demonstrada em comentários pessoais direcionados ao atual presidente desta casa, Gustavo de Oliveira. A nota continua. Os posicionamentos públicos do presidente da Fiente refletem o entendimento dos 64 membros da diretoria da entidade, que representa 38 sindicatos empresariais da indústria e que já foi presidida pelo atual governador. E aí a nota encerra com esse último parágrafo aqui. Não podemos perder o foco do que precisa ser debatido, que é o futuro do desenvolvimento de Mato Grosso, o apoio à industrialização, à geração de empregos e ao crescimento econômico. A última frase aqui desse parágrafo é a seguinte: qualquer coisa fora disso não contribui para o processo. Esta é a nota sucinta da Federação das Indústrias de Mato Grosso e esse último parágrafo aqui
com esta frase aqui, qualquer coisa fora disso não contribui para o processo. Foi uma resposta, né? Eu resumiria de uma forma assim mais na base popular, né? De forma mais direta. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: olha, eu sei que vocês querem partir para a briga, mas é o seguinte, nós estamos pensando um pouco diferente. Que tal a gente sentar e conversar? E discutir o projeto, né? Olha, eu acho que aí demonstra duas situações. Primeiro, uma incompetência total do governo. Por que incompetência total do governo? Porque, gente, Mauro Mendes está desprotegido. Isso jamais aconteceria no governo Dani de Oliveira. Jamais. Quem responderia isso no governo Dani de Oliveira seria eu, secretário da Casa Civil, ou secretário de Comunicação. Não tinha a menor possibilidade do governador Dani de Oliveira entrar num debate desse nível. O Mauro Mendes está sem biombo. Qualquer crítica ao governo Mauro Mendes é ele que responde. Não tem quem defenda o governo Mauro Mendes. General, é para a decisão final da batalha. Não tem um deputado. Isso é princípio básico de que o governo está tropeçando numa questão básica da questão de eficiência da comunicação. Além disso, ela foi incompetente em determinados pontos. Porque, veja, eu selecionei aqui alguns aspas das frases do Mauro Mendes. Desemprego, eles entendem bem. Primeiro que a Federação das Indústrias foi cirúrgica. Você não debateu o assunto, partiu para uma agressão pessoal, partiu para uma personalização contra o Gustavo de Oliveira. Ao invés dele discutir o projeto, ele discutiu o Gustavo de Oliveira no governo pelo táxi. Aí ele Ao invés de discutir, ele atacou. Ele atacou o Gustavo de Oliveira, quer dizer, personificou o debate. Desemprego eles entendem bem, porque nesses últimos 4 anos que ele faz parte do governo táxi, quase 22 mil empresas fecharam as portas. Pergunto eu, Rogério Galo não fez parte do governo Peltax? Quando as 22 mil empresas fecharam as portas, Rogério Galo não era secretário do Peltax? Tem mais. Vejam estas aspas aqui. Desemprego geraram eles, né, Pedro Táxi e tal, quando o governo deixou o Estado totalmente quebrado. Não pagou o 13º, não pagou folha, não pagou dezenas e centenas de fornecedores da saúde e infraestrutura. Deixaram um rastro terrível em Mato Grosso. Senhoras e senhores, grande público aqui do A Notícia de Frente. Quem era o secretário de Fazenda na época do pagamento do 13º? Era o Rogério Galo. Quem era o secretário de Fazenda quando deixou de pagar os fornecedores? Era o Rogério Galo. Isso é um bumerangue. A resposta é muito incompetente. Primeiro que ela não devia ter sido dada, porque a crítica do Gustavo de Oliveira foi uma crítica elevada, de alto nível, sem nenhuma agressão nem ao governo e menos ainda ao governador. No final, o Mauro Mendes ameniza. Você, Gustavo, é um amigo querido. Tenho muita consideração por você, pela Federação das Indústrias, por todos os empresários industriais de Mato Grosso. Gostaria que você lesse primeiro e entendesse a lei que encaminhamos. Estamos fazendo o enfrentamento necessário para corrigir, inclusive incentivos, que um determinado governador confessou que vendeu a determinados setores de Mato Grosso. Tem muitos méritos no projeto do Mauro Mendes, mas ele pode ser discutido. Ele pode ser discutido, democraticamente discutido. E quem tem a segurança de que tem méritos ao apresentar o projeto, ele fica absolutamente tranquilo com relação a isso. Certo. Então, eu acho assim, amizade é difícil conquistar, fácil de estragar. Eu acho que há uma amizade bonita entre Mauro Mendes e Gustavo. Tomara que essa amizade não se desfaça aí, por bobagens. Isso aí são bobagens. E aí só um complemento, um empresário, lógico que
não quis ser identificado, me contou ontem o seguinte, de que ele perguntou ao presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira, o que é que ele achou dessas declarações aí do governador Mauro Mendes. Aí o Gustavo de Oliveira falou, olha, não entendi muito bem o porquê dessa resposta, da forma como ele colocou. Eu acho que ele se contrariou por ter sido contrariado. Passou isso, né? Passou falta de espírito democrático para debater o projeto. Cara, qualquer crítica, responda com o conteúdo do projeto. A gente precisa ir para o intervalo, mas na volta a gente vai continuar falando dessa revisão de incentivos fiscais, tá? Tem matéria e também tem o seu comentário, Antero, que é em cima disso. Não saia daí então. Na volta a gente continua falando do projeto que revisa os incentivos fiscais no Estado. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente e vamos continuar falando da revisão de incentivos fiscais no Estado, /tributária também. A Assembleia Legislativa prossegue os debates em torno do polêmico projeto que revisa os incentivos em Mato Grosso. O repórter Luiz Vieira traz as informações. O requerimento foi apresentado pelo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, que propôs a realização de audiência pública para discutir o projeto de lei complementar número 53/2019, de autoria do Poder Executivo e que trata da remissão e anistia de créditos tributários relativos ao ICMS e a revogação de benefícios fiscais. Tem que ser aprovado, até porque justamente isso, o motivo dessa urgência até o dia 31 é porque isso é uma normativa do CONFAS que determinou que todos os incentivos que foram dados no passado, que foram dados através de decreto, se não regulamentar por lei, nós não convalidar isso até o dia 31, quebra a maioria das empresas que receberam os benefícios, porque vão ter que devolver retroativo todo o benefício que receberam no longo de muitos anos. O deputado destacou a importância da participação de membros de todos os segmentos da indústria, do comércio, setores produtivos, a exemplo do agronegócio e da sociedade em geral. Como já é um problema que foi criado por decreto, se tiver essa possibilidade, eu acredito que o governador não vai querer puxar para ele essa responsabilidade e vai mandar para a Casa de Lei, que é o lugar correto para que seja criada essa lei e regulamentado esse caos que está instaurado. Como parte da tramitação do projeto, na segunda-feira foi realizada uma longa audiência com representantes do comércio e da indústria. Nesta terça-feira, a nova audiência contou com a participação de empresários do agronegócio, que, é claro, são contra a taxação. Quando você vai consolidar um projeto industrial, você consolida em cima de números. E quando você, na metade desse caminho, ou antes da implantação, ou depois que você faz um orçamento e também, certo, prevê retorno desses investimentos, quando você é pego de surpresa por uma taxação ou por um valor que não estava dentro desse projeto, se inviabiliza tudo e você precisa recalcular tudo aquilo. Muitas vezes esse projeto se torna inviável. Os avanços que ocorreram a partir de ontem foi que durante a própria audiência ficou decidido que não vai ser aprovado mais a toque de caixa, portanto a Assembleia já prorrogou o prazo, o presidente e o presidente Nininho já não fizeram a reunião da comissão especial, não terá mais votação em primeira do projeto. O projeto será modificado em alguns pontos, não se sabe em quantos nem em quais ainda, mas alguns pontos já foram decididos com o governador, com o Galo, com o secretário Mauro Carvalho, secretário de Desenvolvimento Econômico, o líder do governo, com todo o comércio. Se discutiu muitos assuntos, ainda tem muitas tensões, ainda não há um consenso, está longe de um consenso ainda, mas as discussões
estão abertas. O secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, explicou a importância e a necessidade da aprovação do projeto. Muito importante a aprovação do projeto e nós estamos também prontos para fazer o diálogo, a discussão e aprimorar o projeto sem o menor problema, inclusive fazendo as reuniões, tanto as audiências públicas quanto as reuniões também com os setores. Segundo ele, durante muitos anos não houve transparência nos números divulgados relativos aos incentivos fiscais concedidos e, com isso, o impacto financeiro para o cofre do Estado é ainda maior do que o previsto. Fizemos esse inventário todo, chegamos a esse número de 78 benefícios fiscais concedidos, tanto os programáticos, que são o PRODEI, o PROALMAT, que esses já vinham sendo dado publicidade, mas encontramos outros que não eram e não constavam das leis orçamentárias. Então, o orçamento que está na casa hoje, ele fala de 3 bi e 400 de renúncia fiscal, quando, na verdade, o valor que nós conseguimos, nós atingimos, é quase 5 bilhões e meio. Então, quer dizer, você tem aí um número que não era oferecido à transparência para a sociedade, que é um número agora que foi dado total transparência, um debate super importante que está sendo feito aqui na Casa de Leis para que seja aprimorado, seja reinstituído alguns benefícios fiscais, alguns sejam alterados, né, para que sejam reduzidos e outros que sejam revogados. O deputado Wilson Santos afirma que, caso aprovada, a medida irá impactar diversos setores e a conta cairá direto no bolso do consumidor. Quem vai perder é o cidadão, porque esse aumento de imposto vai cair no lombo, nas costas do trabalhador, do empresário. Por exemplo, a carne que hoje não paga ICMS para tramitar em Mato Grosso, passa a pagar 7%. Só que esse 7% ele vai replicar, vai chegar em 10% na gôndola. Aves e suínos que não pagam nada hoje de ICMS no mercado interno vai passar 5%, que replicado vai virar 6,5%, 7%. A energia, especialmente a energia rural, nós temos 115 mil ligações no campo, 60 mil de micro e pequenos empresários, micro e pequenos produtores rurais. A isenção vai cair de 100 para 50 quilowatts. Então só fica isento do ICMS quem tem um bico de lâmpada, meia geladeira e meio ventilador, o resto vai pagar todo mundo. Vamos então, já que é assunto, a gente vai continuar, também é tema do seu comentário, né, Antero? Vamos dar continuidade ao comentário. Pode ser? Pode ser. Na verdade é o seguinte, eu entrevistei o deputado Carlos Avalone, quando eu entrevistei ele foi ontem de manhã. E ontem pela manhã ele estava defendendo essas medidas. Que a Assembleia não votasse ontem à tarde, como não votou, e que desse tempo para conversar, como foi dado, e ele está propondo algumas mudanças. Eu até disse o seguinte, você na entrevista, você tem que fazer uma postura oposta à do entrevistado, até para extrair dele o melhor dele. Eu disse a ele o seguinte, olha, mas tudo bem, mas vai combinar com os empresários, e aí, vocês aceitam aumentar imposto ou não? Nenhum vai aceitar. Ou você conhece alguém que defende que o governo aumente o seu próprio imposto? Mas tem falhas no projeto do governo, evidente que tem, não foi um projeto elaborado por deuses, né? São mortais os que elaboraram o projeto, e a Assembleia pode contribuir? Pode, esse é o papel da Assembleia. Eu acho que o deputado Avalone levou a Assembleia a uma reflexão e conseguiu um fato importante, de abrir esse debate com o governo. Mas também é preciso reconhecer que muitas medidas precisavam ser tomadas. Essa afirmação, por exemplo, do Rogério Galo, o deputado Avalone já havia feito no meu programa, no Jornal da Capital, ontem de manhã. Ou seja, que os incentivos não eram 3 bi e eram mais de 5 bi 500, ou seja, 2 bilhões e meio escondidos. Sabe aonde que estavam escondidos? Na Secretaria de Fazenda. No cipoal de isenções, de taxas, de impostos e tal, da Secretaria de Fazenda. Nesse sentido, é boa a simplificação proposta pelo Rogério Galo. Agora, indiscutivelmente, tem coisas que vão impactar negativamente e são absurdas. Por exemplo, uma coisa absurda. Eu até disse isso aqui ontem.
aliás, ontem não, eu disse isso aqui há uns 2, 3 meses atrás, quando nós discutimos aqui a questão da energia solar. Falei, só falta o governo querer tributar a energia solar. Pronto, está tributando. 27% da energia solar. Isso é muito ruim. Por que que é muito ruim? Porque, primeiro, a energia solar é uma energia alternativa. É uma energia limpa. É uma energia ambiental. É uma energia que protege o meio ambiente. O governo tinha que estimular a energia solar e não taxar a energia solar. Porque a energia solar oferece energia para a rede. E na rede o governo já tributa. Então, isso pode inviabilizar muitos projetos de energia solar. E aí tem um calcanharzinho de Aquiles do governador Mauro Mendes. Porque o governador Mauro Mendes é ou foi sócio de uma empresa produtora de energia. Vocês se lembram da entrevista que nós fizemos aqui com o presidente da Energisa. O que o presidente da Energisa disse aqui? Que cada vez que aumenta a energia solar é ruim para nós, distribuidores de energia, e para os geradores da outra energia. Porque a outra energia, que é a energia que atrapalha o meio ambiente, então assim, não fica bem. Até porque é tão pequenininho o negócio da energia solar em Mato Grosso, que eles estão tentando inviabilizar a implantação da energia solar no estado de Mato Grosso. Então, esse é um ponto grave, é um ponto que merece reflexão da Assembleia, embora como não tenha ninguém lutando por isso, pode ser que nenhum deputado sinta-se, olha, tem uma representação aqui da energia solar, não tem ninguém. Então, os deputados podem não se empenhar muito. Agora, as outras questões, elas têm que ser debatidas. Estão aumentando o algodão, eu sempre defendi que tem que aumentar a questão da tributação do algodão, estão aumentando outros insumos, é preciso ver caso a caso, é preciso discutir. Agora, eu acho que tem prazo. Eu não concordo com a tese do deputado Avalone e daqueles que acham que tem que jogar para calendas. Porque o Avalone está defendendo a seguinte tese: ficam reafirmados todos os incentivos fiscais. E item 2, posteriormente o governo pode anulá-los. Ora, endossar todos os incentivos fiscais é como diz o governador Mauro Mendes. Como é que nós vamos endossar os incentivos fiscais que o governador Silval Barbosa falou que deu a troco de recebimento de propina? Quer dizer, não tem cabimento esse tipo de incentivo ser mantido na economia do estado de Mato Grosso. Certo, vamos embora, mas antes só, eu disse que a gente falaria da reforma da Previdência, não deu tempo, né? O relator, no novo texto, acabou deixando de fora os estados e municípios, o relator Samuel Moreira, então deixou de fora. Mais confusão para Mauro Mendes. Isso. Vamos amanhã, então, fazer o compromisso de abrir a Notícias de Frente com a reforma da Previdência e aí esse novo texto, essa nova versão que deixou de fora os estados e municípios. Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos. Obrigada, Antero, bom dia. Nayara, até amanhã. Obrigada a vocês de casa, você fica agora com o Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã. Muito obrigada e bom dia.